Papo Suprem, um programa da União Planetária com um prazer especial no dia de hoje. Nós estamos aqui com o secretário de Transporte do Distrito Federal, José Walter Vasques Filho, já um companheiro de muitas lutas do passado, com quem vamos conversar. Me dê suas mãos aqui. Que alegria de recebê-lo, Zé Walter, aqui. Eu lhe garanto que a alegria é recíproca e na mesma intensidade. Quer dizer, como a gente estava comentando, são poucos os seres humanos que conseguem ampliar seus horizontes depois de uma certa trajetória vitoriosa e procurar caminhos novos. E o senhor é um deles, que conseguiu, mesmo estando no auge, no topo, sendo um dos advogados trabalhistas mais conceituados desse país, entender que tinha novos desafios na vida e encará-los, porque esse é para poucos. Quer dizer, a possibilidade de abrir os horizontes, de entender que a vida ela é muito mais complexa do que a gente consegue entender no dia a dia e encarar esses desafios. Eu lhe confesso que isso me gera uma admiração muito grande. Muito obrigado, José Walter. Eu, na verdade, sempre tive preocupado com o bem-estar humano, né? E que acho que é uma postura espiritual até, uma humanista, né? E na medida em que eu tive o meu êxito profissional como advogado, eu marchei para um trabalho junto ao Legislativo, e aí foi com o trabalho do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e que conseguimos trazer para a Constituição os direitos básicos que estavam só na lei ordinária e ampliá-los, né? Mas depois disso nós sentimos que era possível um salto maior, e eu considero a União Planetária, esta casa onde nós estamos aqui agora, como um segundo estágio do mesmo foguete, que se antes nós trabalhávamos por trabalhadores que tinham carteira profissional anotada e lutávamos pelos seus direitos, hoje o nosso trabalho é para aqueles que não têm carteira profissional, aqueles que estão abandonados, aqueles que precisam ser salvos dessa miséria que ainda existe no mundo. Só que o nosso trabalho, ele se circunscreve principalmente na mudança de valores, porque são os valores da sociedade que determinam como ela é. E aí a nossa sociedade ela tem uma capacidade de se adaptar às coisas que não são muito mais favoráveis e achá-las normais. Eu comentava com aquele nosso encontro outro dia que quando eu era menino que morava numa cidade do interior, no Rio Grande do Sul, na década de 60, seria impossível você sair à rua e ver uma criança com fome e não levá-la até a sua casa e lhe dar alimentação. Hoje, quando você vê uma criança na rua, você se desvia, porque acha que pode ocorrer alguma coisa de ruim. E assim como acontece isso, a gente acaba começando a achar que a miséria é uma coisa natural, que a violência é uma coisa natural e são poucas as entidades e as pessoas que conseguem arrumar alternativas para enfrentar esse não determinismo da vida, né? A sociedade é muito complexa. Se você for para o Butão, é uma realidade. Se você for para a Ásia, você vê um país como a China, que vive um pedaço dele basicamente de subsistência, trabalhando ainda num sistema quase artesanal, e você tem fábricas de foguetes que vão levar homem para o espaço. Então, sabe que os sociólogos falam na síndrome do sapo fervido. Essa síndrome é o seguinte: se nós pegamos uma panela de água grande e fervemos a água e pegamos um sapo e jogamos dentro dessa água fervendo, ele não penetra na água, ele bate na água e sai. Agora, se nós colocamos uma panela de água fria e colocamos o sapo lá dentro e colocamos o fogo embaixo, ele é cozido sem perceber, porque é uma mudança gradativa. Quando ele vê, ele já morreu. E então nós, seres humanos, vamos nos acostumando com a miséria, com a desgraça, com isso e aquilo, já não nos afeta mais.
Isso é terrivelmente perigoso. Não, e você vê o seguinte, se nós pensarmos hoje, na nossa juventude não existia coisa mais endeusada ou mais respeitada do que o professor. O professor era o nosso exemplo, era onde a gente ia para a escola, o respeito, a ideia de que você na vida acumula aprendizado. Hoje, o nível de estresse dos professores, o nível de violência dentro da sala de aula é reflexo de uma sociedade que parece que perdeu os seus valores mais básicos, que é o valor da solidariedade, que é o valor de que nós não somos ilhas, né? Nós pessoas não somos ilhas, e algumas sociedades aprendem isso porque passaram por guerras. Por exemplo, na guerra, você vai ao mais baixo da dignidade humana, quer dizer, a tua vida não vale nada, mas você aprende que você não é sozinho, quer dizer, você só tem capacidade de sobreviver se o seu irmão, seu semelhante que está do lado, tiver essa capacidade de também evoluir com você. Mas são pessoas como você que criam essas alternativas de discussão que eu acho que vão nos mostrar que nós temos muito a evoluir no campo não material. Eu penso que nós precisamos discutir um novo modelo civilizatório, porque o nosso modelo, ele visivelmente está falido. É inconcebível que um país como o nosso, tão rico, tão próspero, com tão pouca gente num território tão grande, porque ele não é uma Índia com mais de 1 bilhão, nem uma China com mais de 1 bilhão, e nem temos terremotos, nem maremotos, nem nada disso, e tenhamos milhões de pessoas na miséria. Quer dizer, os valores da sociedade parece que estão um pouco perdidos, né? Nós tivemos aí deterioração dos maiores dos valores, que é o centrar nas pessoas, né? E as pessoas são seres multifacetados. A pessoa precisa comer, ela precisa se divertir, ela precisa ter fé em alguma coisa. E a nossa sociedade, ela foi perdendo alguns valores de respeito à dignidade humana, mas eu acredito que as novas gerações melhoram. Eu sou um otimista por natureza, sabe? Eu acho que nós temos uma geração que hoje está preocupada com a natureza, que a nossa geração não esteve. Eu lembro, eu era pequeno, meu pai sempre dizia, sai do mato, vai para a cidade, meu filho, na cidade que está o futuro. Hoje as pessoas já estão mais preocupadas com uma visão mais global. E o difícil é que o grau de mudança hoje é muito rápido, né? Muito forte e muito rápido, A né? tecnologia hoje começa a substituir coisas que a gente não sabe se ela ajuda mais do que atrapalha as pessoas. Hoje você é controlado em tudo quanto é lugar. Mas alguns valores, nós temos uma crise muito forte econômica na Europa, que foi um berço civilizatório para nós, ou seja, a gente... A década de 60, nós temos um modelo europeu muito forte, o modelo do bem-estar social, o modelo Nós estamos perdendo, inclusive, um dos modelos que foi muito lapidar na nossa sociedade, que é a solidariedade entre as gerações, que gerou toda a ideia de previdência. Como é que era a ideia de previdência? Você tinha uma geração que trabalhava, gerava uma poupança, e a próxima geração ela tinha o compromisso da manutenção da antiga geração para poder... E o problema da previdência encarado no lado não econômico, ela também começa a ter essa visão de que as pessoas perdem um pouco da visão de solidariedade, de que um dia vai chegar a vez deles também terem mais idade, de precisarem ter um respaldo. E uma das coisas que eu acho que é preocupante em algumas... áreas da sociedade, que a gente joga toda a culpa no Estado. Como se o Estado tivesse que prover todas... O Estado tem obrigações, o Estado tem que prover segurança, o Estado tem que prover mobilidade. É importante que as pessoas possam ir e voltar. Mas a sociedade também é responsável pela solidariedade, pelo amor, por cuidar das pessoas. Meu primeiro emprego, eu fui vendedor da loja Mesbla em 1973. Eu até hoje lembro
de um senhor faxineiro da loja que passou dias e dias indo lá vendo uma bola de futebol. Até o dia que ele comprou a bola. Ele ia dar de presente de Natal para o filho. A cara de felicidade dele era tão grande que até hoje eu lembro do rosto dele. São quase 40 anos que aconteceu isso. E você vê que essa simplicidade de um ato, que para qualquer menino de classe média é uma bobagem, uma bola você compra ali na esquina, então, a importância que tinha. E essa importância que a gente precisa resgatar, a importância das pequenas coisas, a importância de você... Eu lembro que eu vim aqui, era muito comum a gente acordar cedo e ir tomar um banho na água mineral, lavar a alma, ficar... E isso aí é o âmago de uma cultura. Eu acho que nós precisamos resgatar. Isso vai mais do que a questão só religiosa, só política, só de agremiação. Administrativa, né? Mas eu fico muito encantado com a sua fala, Zé Walter, porque eu acho que a base central da organização da sociedade de uma forma saudável está exatamente no humanismo, na espiritualidade. E por isso eu fico muito feliz. Mas nós vamos conversar mais no segundo bloco. Fique conosco que nós voltamos já. Estamos aqui com José Walter Vasques Filho, que é o secretário de Transporte do Distrito Federal. Voltamos já. José Walter Vasques Filho, secretário de Transporte do Distrito Federal. É com esse secretário de Estado que conversamos aqui em Papo Suprem, um programa da União Planetária. Zé Walter, eu fiquei muito feliz da sua fala no primeiro bloco sobre esse aspecto humanista que é o mais importante de tudo. Acho sempre que nós poderíamos viver no mundo pobre com fraternidade, como você conheceu até em alguns países do mundo, em seus relatos que você me fez. E agora, no caso específico, você está como secretário de Transportes. Nós sabemos que aqui em Brasília, nós temos um problema grande, que o plano piloto aqui, ele agrega as pessoas com os maiores salários e que as cercanias, nós temos os salários mais baixos do país. E com isso, um número significativo de pessoas se deslocam dessas cercanias de Brasília para cá, e que isso cria um grande problema no transporte e, pior do que isso, um sofrimento para essas pessoas. Como é que você vê a saída disso, Walter? Bom, primeiro, nós temos uma situação que é única, eu acho, no mundo. Nós temos um plano piloto com 200 mil pessoas que recebem pela manhã 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas? 1 milhão de brasileiros vêm para cá e 1 milhão de brasileiros voltam para suas residências, algumas no Distrito Federal, outras inclusive no estado de Goiás. Nós temos 1.500 ônibus de Goiás que entram por dia em Brasília. Essa questão, você tem várias facetas para enfrentar. Eu acho que o transporte, ela tem 3 ramos. O primeiro ramo são as vias. Você precisa criar vias com prioridade para o coletivo, em detrimento do individual, para que você possa aumentar a velocidade média dos ônibus e diminuir o tempo que as pessoas passam dentro do veículo. A segunda é a frota. Brasília foi feita uma pesquisa pela The Economist, que disse que dos 17 centros urbanos maiores da América Latina, Brasília tem a 6ª melhor infraestrutura e tem o 17º pior transporte coletivo. Então, isso nós estamos enfrentando com a licitação dos ônibus. É um processo difícil, nós temos 3 grupos econômicos muito fortes que mandam no sistema de transporte, mas eu tenho certeza que nós vamos ser vitoriosos. Não porque o governo seja melhor do que os outros, mas porque existe uma conjugação de esforços. O Judiciário quer, o Ministério Público quer, a imprensa quer, a sociedade exige e o governo está determinado em fazê-lo. O governador Agnello e o vice-governador Filipelli nos deixaram essa missão e essa é a missão que a gente está enfrentando. E o terceiro é a gestão que nós estamos tentando fortalecer. Vamos pegar o exemplo de um exemplo pesado, que é a saída sul. Nós estamos com uma obra
A nossa ideia é acabar com o sistema de transporte que traz todos os ônibus para o plano piloto para criar um que a gente chama de um sistema tronco alimentador. Criar 5 grandes corredores, onde os ônibus tenham prioridade de tráfego e, de vez em quando, exclusividade de tráfego, e eles possam imprimir uma velocidade maior e uma frequência maior. E os sistemas periféricos são abastecidos por ônibus de menor tamanho que levam a esse tronco. Então, a primeira experiência, que é uma experiência que começou no Paraná, em Curitiba, foi levada para a Colômbia, feita em Bogotá, que é o melhor sistema de transporte por ônibus no mundo, chama Transmilênio, e é com tecnologia brasileira, com ônibus brasileiro, com carrocerias brasileiras. Soubemos fazer lá, mas ainda não conseguimos. E nós estamos trazendo para cá. A primeira linha vai ser a linha amarela do Expresso DF, que vai sair do plano piloto e vai até o Gama e Santa Maria. É uma linha exclusiva, monitorada por computador, onde só vai passar o ônibus e não vai ter nenhum cruzamento. Isso vai possibilitar o morador do Gama, que hoje leva 90 minutos, em média, para sair do Gama e vir ao plano piloto, fazer essa viagem em 40 minutos num ônibus 0 quilômetro, que polui 36 vezes menos do que polui o ônibus de hoje, e com isso a gente vai reproduzindo essa experiência. Já estamos com o projeto da saída norte da mesma forma, e acreditamos que com isso a gente possa dar dignidade, quer dizer, conforto, pontualidade e segurança ao usuário. Nós perdemos, o Estado se furtou a um papel que é importante, que é de fazer o sistema de transporte coletivo na ênfase do cidadão, do usuário, e não do operador. Então, como nós tivemos 3 grupos muito poderosos, aconteceu que tudo foi feito em função desses grupos e não do usuário. Dos grupos e não o interesse dos usuários. Então, eu acho que nós estamos no processo. Quer dizer, existe uma decisão judicial de 2009 que manda licitar, e até hoje o Estado não o fez. Então, nós estamos fazendo. Essa foi uma coisa importante dessa licitação, que ela foi uma construção coletiva. Em nenhum momento nós, do Executivo, tínhamos a pretensão, o edital inicial tinha 6.700 páginas. Achar que um grupo, por mais bem qualificado, por mais bem intencionado que seja, ia fazer uma coisa perfeita, seria uma presunção muito grande. Então nós temos uma audiência pública dentro do Ministério Público, até para dar o simbolismo da transparência. Soltamos um edital no mês de março. Esse edital foi contestado pelo Ministério Público, pelos agentes, por associações, pelo Tribunal de Contas. E muito, eu lhe diria o seguinte, hoje, o edital que foi aberto dia 14 de setembro, ele é infinitas vezes melhor do que o edital solto em março. Por quê? Porque nós aceitamos essas contribuições. O Ministério Público nos obrigou a botar todos os ônibus 0 quilômetro. Nós fizemos um sistema de julgamento diferenciado. A acessibilidade a todos os veículos vai ser 100%. Nós vamos ter um padrão de ônibus que polui, como eu falei, 36 vezes menos do que os ônibus que estão rodando. O trabalhador que vai no ônibus vai trabalhar com ônibus com câmbio elétrico, com os ônibus de maior distância, com ar-condicionado. E o usuário, nós estamos contratando, ao contrário do que se contratava antes, que nós contratávamos ônibus, hoje nós estamos contratando serviços de transportes. Então, você vai ter um padrão máximo, não pode ter mais do que 4 pessoas por metro quadrado, vai ter que ter uma frequência, e essa frequência vai ser controlada por computador. É uma evolução. É uma revolução no transporte. Quando nós assumimos, uma das questões, a primeira entrevista que eu dei, eu falei o seguinte, olha, qualquer coisa que você faça em menos de 2 ou 3 anos é perfumaria. O sistema de transporte não aceita mais remendo. Ou você muda ele como um todo, e aí nós tivemos muita sorte, o Banco Interamericano de Desenvolvimento pagou os consultores, os nossos consultores são de reconhecimento internacional. O nosso edital sofreu agora, ele foi debatido pelo BID num encontro de especialistas lá em Washington, por 3 especialistas, ele foi muito elogiado. Claro que não basta conceber, tem que realizar. E nós estamos nessa briga aí, que eu acho que é uma briga saudável, com os operadores, tentando imprimir a legalidade a esse processo.
E sempre com a visão o seguinte, o transporte tem que existir em função do usuário. E esse nosso transporte vai trazer uma das grandes alterações, ele não aparece para o público, que é o fato de eu contratar um serviço que não tem mais nada a ver com a tarifa do usuário, eu tenho uma tarifa técnica. Porque o empresário, ele tem direito à remuneração do seu capital, para isso que ele é empreendedor, para isso que ele faz. Então, o Estado vai pagar por passageiro. A tarifa, ela vai ser uma política pública. Quem faz política pública é o Estado. O Estado pode entender que, por exemplo, se eu tenho uma comunidade nova de baixa renda, que aquela passagem seja zero. E o Tesouro, que é o dinheiro de justo, todos, né? todos justo, os cidadãos, ele diga assim, olha, para lá não vai pagar. Agora, isso não é obrigação do operador. O operador tem que ter ônibus limpo, seguro, pontual. E ele vai ter essa remuneração. E uma das coisas, até eu fui criticado quando eu entrei, porque eu defendia essa questão, que você não pode ter qualidade de serviço sem remuneração. Então era muito importante que você pudesse criar uma regra que o investidor, operador, tivesse a garantia da manutenção do seu poder de compra. Como o trabalhador tem na database, como a água tem, como a luz tem, como todo serviço público tem, para manter um certo equilíbrio, para poder manter a qualidade. E nós conseguimos fazer isso no contrato sem a contaminação da pressão contra a sociedade. Quer dizer, o que eu te pago para você transportar não tem nada a ver com o sistema de pagamento. Hoje nós já temos. Nós temos subsídio para os estudantes, nós temos subsídio para os portadores de deficiente público. Porque antigamente o que você fazia? Você fazia um cruzamento tarifário e fazia com que o usuário subsidiasse o outro. Significava dizer o seguinte, o cidadão que usava ônibus pagava para o outro que usava o ônibus. E o cidadão que andava de BMW do lado não participava desse rateio importante, que é o rateio de gerar a possibilidade de transferência entre um lado e o outro. Acho que nós estamos no caminho, nós vimos algumas experiências internacionais importantes de países de primeiro mundo e de países de terceiro mundo. A Colômbia é um exemplo, por se a Colômbia conseguiu. E antigamente a gente dizia assim, não, para a gente ter um sistema muito moderno lá em Paris. Eu falei, não, você pode ir a Goiânia. Goiânia hoje, Goiânia há 15 anos atrás, ele era o repositor, nós éramos o repositor de ônibus velhos para Goiânia. Rodava aqui, vendia para Goiânia e ia rodar. Hoje, o sistema de Goiânia é de primeiro mundo. Você chega na parada, sabe quanto tempo vai demorar para vir o próximo ônibus. O ônibus é novo. Você tem uma central, ele é monitorado por computador, então a frequência dele é muito cuidada. Qualquer usuário chega numa parada, olha para cima e ele sabe qual é os próximos 2 ônibus que vão passar. Então, se o próximo leva 10 minutos, ele precisar ir numa farmácia, ele não pega o primeiro, pega o segundo. E hoje o nosso usuário chega na parada e não sabe se vai demorar 2 minutos ou 40. Isso é uma falta de respeito. Zé Walter, eu acho isso tão importante que você está apontando, de tanto interesse da nossa sociedade, que eu quero combinar com você de nós fazermos um documentário sobre isso, com gráficos, com modelos, com todos os dados, porque certamente os nossos ouvintes vão ficar muito interessados em conhecer esse trabalho maravilhoso que a sua secretaria está fazendo. Aqui o nosso tempo está praticamente concluído e por isso eu pediria a você que fizesse a mensagem final do programa para os nossos ouvintes. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui, que esse não é um trabalho da pessoa física, do secretário, é um trabalho de uma equipe de governo, é um trabalho de uma sociedade que cobra, e eu estarei sempre à sua disposição para mostrar à sociedade o que a gente está tentando construir e a importância de a gente construir uma coisa sólida, que demora. As coisas de aparência, elas podem ser até agradáveis no curto prazo, mas a construção de um novo sistema requer muito trabalho, muita transpiração e tempo. E eu tenho certeza que no final desse tempo, o maior vitorioso vai ser o usuário que vai entrar num ônibus novo e pontual. Zé Walter, muito obrigado. Olha, parabéns pelo seu trabalho, hein? Eu que agradeço. Parabéns. Conversamos aqui em Papo Sul, um programa da União Planetária, com José Walter
Vasques Filho, que é o secretário de Transporte do Distrito Federal e que nos mostrou algo significativo que está sendo feito pelo transporte nessa cidade. E desde já convidamos e temos certeza que ele responderá a esse apelo nosso para que possamos, em outros programas, fazer uma exibição com quadros, com apresentações das várias operações, de prazos, para que a nossa população possa ter o seu coração enriquecido de saber da melhoria do nosso transporte nessa cidade. Muito obrigado àqueles que ficaram conosco nos assistindo.